Na realidade, a ideia de formar o clube, ele veio antes da formação do clube, com algumas pessoas. Por exemplo, tinha o Carlinhos, Carlinhos Lavrado, que é o filho do Dr. Carlos Lavrado. Ele tinha a ideia de criar um clube lá porque ele já era desbravador, mas lá no Carimã, aí no Carimã ninguém tinha experiência com o clube, nada disso, né? O Peri, que era o ancião da igreja, que já tinha sido diretor de clube, também tinha o sonho de criar o clube, um clube aí no Carimã, mas não conseguiu porque não tinha força e tudo mais ali, da apoio, quem sabe, naquele momento. Até que no ano 2000, a Tenda, um programa evangelístico da associação na época, foi para o nosso bairro. E eles ficaram 2 ou 3 meses lá no Carimã evangelizando. A tenda veio para o Carimã, a igreja do Carimã já estava formando, já estava acontecendo, a igreja do Carimã já era um grupo bem ativo, e daí nós tivemos uma tenda pela NP aqui no bairro, e nessa tenda alguns obreiros, que depois veio a se tornar pastor, o pastor Márcio e também o Claudevan, mas o pastor Márcio foi o maior incentivador para que a gente montasse um clube aqui na igreja, até apresentando o clube para alguns jovens, né? Principalmente para o Jefferson, para o Carlos e para o Mário. E aquele momento foi um momento em que se disseminou com outros jovens também a fundação do clube. Na época, o pastor Teles era o líder do evangelismo. Aí tinha lá o pastor Márcio Vander, que era um pastor que fazia parte da tenda. Os obreiros, como Claudevan, também. Claudevan, Solange, sua esposa, que também fizeram parte daquele momento ali da tenda. Eles incentivaram a criação de um clube. O clube foi criado dentro da tenda, dentro desse programa evangelístico chamado Tenda. Né? Eu lembro que as primeiras reuniões que nós tivemos ali, na época, tinha mais de 50 desbravadores. Né? Claro que depois diminuiu conforme o tempo foi passando. Mas nós tivemos esse processo de criação dentro do programa, dentro da tenda. A igreja, então, elegeu o diretor e o vice-diretor. O diretor era o Mário Monteiro, na época, ele foi eleito como diretor, e eu fui eleito como vice-diretor do clube naquele período. Teu poder que vem lá do alto, o teu poder, fonte de esperança, quero ser
graças a Deus, nós tivemos bom senso, né? Porque poderia ter sido Lírios do Vale, né? Então, graças a Deus, o nome Feras do Iguaçu, nós pegamos assim, todo clube de Foz tinha alguma coisa relacionada a Iguaçu, Cataratas do Iguaçu, e assim por diante. Um exemplo, né, só do Cataratas aí, que é do Morumbi. Mas a gente fala, por que que a gente não pega feras? A gente é fera, vamos pegar feras do Iguaçu. Agradeçam a alguns, inclusive a mim, né, que estive lá e falei, olha, esse nome não dá. Por exemplo, poderia ter sido Lírios do Vale, não, mas a gente escolheu Feras do Iguaçu. A primeira camiseta do clube era preta. Era uma camiseta preta com o símbolo do clube só. Era para ter uma onça, era para ter alguma coisa, mas foi uma camiseta preta no Campuri lá do CTG Charrua. No ano seguinte, nós precisávamos de uma camiseta. A segunda camiseta, ela era cinza e amarelo. Eu sei que teve uma camiseta também para a diretoria branca com verde. Ou seja, no começo as cores elas iam acontecendo assim. Depois se chegou mais próximo, camiseta com azul, amarelo, com gola laranja. Mas eu sei que em 2010 a gente determinou em um estatuto combinado entre os conselheiros de diretoria que as cores do clube seriam naquela época azul e amarelo. E daí se configurou em 2010 a primeira camiseta do clube já com cores oficiais mesmo, remetendo à bandeira que sempre foi azul e amarelo, né? Para esse Campuri, do cinza e amarelo aí, nós precisávamos de uma bandeira, que era o Campuri da União Sul Brasileira. Inclusive eu tenho até aqui, ó, eu tava vendo agora as minhas coisas, para esse Campuri aqui, ó, que foi no ano de 2002. O tema do Campuri, os temas eram cumpridos na época, né? Era Pontes de Amizade e Solidariedade, o nome do Campuri. E naquela época, a gente fez a camiseta e fizemos a bandeira. A bandeira, a gente só comprou um tecido amarelo e azul. Compramos o tecido amarelo e azul. A irmã Maria do Carmo, inclusive, ela foi a costureira da bandeira. Ela costurou ali com um triângulo, com um X no meio, e fizemos a primeira bandeira, amarelo e azul. E colocamos a logo do clube, essa logo aqui, ó, na bandeira. Eu lembro que a bandeira, a primeira bandeira que nós tivemos ali, eu acho que vocês devem ter, ela foi criada assim. A gente ia para o Campuri na sexta-feira, mas ela foi produzida na quinta-feira. Na quinta-feira a gente costurou, mandamos para a serigrafia estampou ali, pronto, acabou, tá pronta a bandeira. Esse Campuri Pontes de Amizade e Solidariedade, ó, se você observa bem ele aí, deixa eu pegar esse Campuri aqui, ele tem um círculo também. E na época, eu queria fazer algo relacionado a esse Campuri. Peguei a imagem, claro que tem diferença, né, delas, mas eu tentei colocar assim, alguns pontos turísticos, algumas coisas que relacionam Foz do Iguaçu com com a fera, né, que é a onça. Então, assim, o Feras do Iguaçu, e aqui nós temos um pôr do sol, seria o sol aqui, né, o pôr do sol, atrás de todo esse escudo aí de imagem. Nós somos um clube chamado Feras, né? Então, naturalmente que Feras seriam os nomes das unidades. E daí os capitães da época, os conselheiros da época, todos muito jovens, todos meninos, acabaram então escolhendo as suas unidades. Efetivamente eu não participei da criação dessas unidades, não tenho realmente uma lembrança de como elas foram formadas, mas tenho uma lembrança muito boa da minha unidade, no passar do tempo, né? Mas da criação foram referenciados a animais, a feras, e em alguns momentos com alguma discussão se existiam essas feras aqui na região ou não. O primeiro Campuri que o clube participou foi o Campuri aí em Foz, na base náutica. Esse é o primeiro Campuri e pode ser chamado o primeiro grande evento, eu acho, do clube também. Esperança é tempo de ver Jesus. Esse Campuri a gente participou e foi uma emoção só, porque a gente o clube foi fundado em maio de 2000. Então, tipo assim, 4 ou 5 meses nós estávamos indo para um Campuri. Claro, teve uma passeata antes disso, contra o cigarro, contra o fumo, mas esse evento grande mesmo foi esse Campuri.
E ele foi bacana porque ele é o primeiro Campuri regional de Foz do Iguaçu, né? Era o primeiro Campuri regional do regional, da região, foi o primeiro Campuri do clube, então ele é bem marcante e ele contempla, ele tem todos os fundadores do clube, todos os primeiros participantes do clube, o primeiro pastor, então ele é bem marcante nessa história, ele realmente marca a história do clube. Foi a melhor experiência de Campuri que todos tivemos. E eu digo por mim, né? Foi a melhor experiência que eu tive na época, como desbravador. Pastor Lauro era o orador desse Campuri, Jorge era o regional, Mário era o diretor e assim vai. E é o Campuri do Homem Tocha também. O Claudinei começou a contar a história do Homem Tocha, que meu pai, responsável pelos fogos de artifício da abertura de um Campuri, ele ia lá na base náutica, na prainha de Santa Terezinha ali, em volta ali, foi acender os fogos de artifício usando diesel, gasolina, algum combustível bem altamente inflamável e explosivo ali. Ele foi acender a carreirinha ali e pegou fogo nele mesmo, e junto com os fogos de artifício alguém viu todo mundo conseguiu ver um homenzinho pegando fogo, correndo e se jogando na água. E daí meu pai ganhou o apelido de Homem Tocha. Para quem é dessa época também vai lembrar disso aí. Em vários Campuris e Olimporis da época, desses 2 ou 3 primeiros anos aí, tinha, como fala, tinha troféu para clubes mais animados. E nós ganhamos vários desses troféus. Entendeu? Então, assim, nós éramos um clube super, hiper, mega animados, porque a gente ganhava os troféus lá. A gente não vai para o Campuri para ganhar, sim para conhecer e se divertir, mas é inegável que é sempre bom, né? E sempre faz história. Nesse Campuri, a gente já estava bem entrosado com a região, agora já tínhamos feito bastante amizades na região, a gente teve bastante apoio do regional da época, que era o Jorge Lopes, e a gente foi para esse Campuri. Esse Campuri a gente foi com uma estrutura, então nós já tínhamos uma estrutura legal, e além de ter uma estrutura legal, a gente foi lá. Eu lembro que foi bem rústico o Campuri, assim. Hoje os Campuris, eles... tem cadeira para o desbravador sentar, tem bastante coisinha assim, né? Esse Campuri foi dentro de um barracão, como fala? As reuniões espirituais foram dentro de um barracão, mas o acampamento ele foi bem rústico, assim. E foi legal, foi assim uma experiência tremenda. Ali nós fizemos a nossa primeira camiseta, essa preta que eu falei ali para vocês. E aquele ano foi assim, aquele Campuri foi um ano de muita história, muitas conquistas e muita celebração. E eu lembro que com a animação que o clube tinha, todos os outros clubes de Foz, da região, se juntavam para comemorar. E ali a gente começou o que eu espero que continue até hoje, um grito de Foz do Iguaçu acima de tudo, Foz do Iguaçu. Nesse Campuri nós ganhamos duas medalhas, eu lembro. Medalhas, assim, não de conhecimento, porque a gente tinha pouco conhecimento, né? Então, clubes que tinham mais conhecimento ganhavam. Mas nós tínhamos agilidade, nós ganhamos na rapidez ali das provas e tudo mais. Foi um Campuri bem legal. E um Campuri, assim, que ficou marcado também por conta do nosso primeiro batismo. Teve o primeiro batismo de clube na época, e foi da Priscila, a esposa do Maninho. Fiz o estudo bíblico e quando chegou no final do ano teve o Campuri. E aí foi me oferecido a oportunidade de me batizar no Campuri. E teve o Campuri de 2003, que foi um Moarama, Abrindo Caminhos, o nome do Campuri. E a gente colocou na nossa mente que a gente ia conseguir viajar, ia realizar a primeira viagem do clube, e nós conseguimos. Nós fomos para esse Campuri com bastante animação também, e trabalhamos... Nossa, a gente trabalhou muito. Eu lembro que para esse Campuri, só para você ter uma ideia, a gente vendia, a gente pegava balão
enchia de amido de milho, amarrava esse balão, aí pegava ursinho de pelúcia, encobria esse balão e a gente fazia um negocinho que dava para ficar apertando. E a gente vendia, se não me engano, por R$ 2 ou R$ 3. Essa foi uma das formas que a gente usou para custear o Campuri da época. Esse Campuri teve 20 mil desbravadores ali em Santa Helena. Foi o primeiro que o clube foi o primeiro que eu fui, né? Então, assim, foi uma emoção. Só que foi uma emoção para os desbravadores. Para quem teve que trabalhar, como eu, foi um desastre. Eu trabalhava já na época, eu trabalhava de madrugada, e na semana do Campuri, eu fiquei praticamente assim uma semana sem dormir. Porque eu trabalhava de madrugada e de manhã, aí quando eu chegava em casa de manhã eu já tinha que correr atrás para trabalhar pro Campuri, cortar bambu, comprar as coisas, ir no Ceasa. Ixi, tipo assim, eu fiquei uma semana. E quando eu cheguei no Campuri, eu tava tão exausto, que eu não conseguia liderar os desbravadores. Daí, assim, pro desbravador foi muito bom, para mim foi traumatizante. Agora chegou a hora de cada um de nós participarmos dessa festa. É a sua festa, é a minha festa, é a festa do Brasil, é a festa da Argentina, é a festa do Uruguai, do Paraguai, é a festa da Bolívia, é a festa do Chile, é a festa do Peru, é a festa do Equador, é a festa de toda a América do Sul, porque agora nós não somos apenas 8 países, nós não somos apenas 11 uniões, agora nós somos os desbravadores da América do Sul, e é por isso que agora eu quero declarar aberto o 3º Campuri Sul-Americano de Desbravadores, Fonte de Esperança! Na época, a gente ganhou esse material aqui, e cada prova que nós participávamos, nós ganhávamos um botão desse, que faz parte da divisão sul-americana, de países, mapa dos países da divisão sul-americana. Então, haviam ali 7 provas. Dessas 7 provas, nós ganhávamos, a prova que nós participávamos, nós ganhávamos botão. Então, a gente acrescentava aqui e formava um mapa da divisão sul-americana. Todos os anos nós fazíamos um programa aí no bairro, Encontro Recreativo de Desbravadores. Nós nomeamos como Encontro Recreativo de Desbravadores. Então nós convidávamos os clubes da cidade toda para que eles pudessem ir em um domingo aí no bairro. E ali a gente fazia projetos recreativos, nós fazíamos parceria com a polícia, por exemplo, teve um ano que a gente levou o canil da Polícia Militar, eles fizeram uma demonstração, foi bem legal, foi bem interessante. E a gente vendia almoço para angariar fundos para Campuri, né? Nós fizemos aí, acho que uns 3 ou 4 encontros recreativos de desbravadores. E um desses encontros recreativos, antes de organizar o encontro recreativo, nós criamos o projeto Feras da Natureza. Na época, o diretor do clube era o Claudevan. Aí o Claudevan, na época, em 2006, ele foi diretor do clube e, sendo diretor, ele falou, vamos criar o projeto Feras da Natureza. O projeto Feras da Natureza era uma ideia do clube auxiliar, por exemplo, na manutenção, fiscalização e cuidado das margens do rio Tamanduá. Então a gente ia limpar as margens do rio Tamanduá, manter limpo, né? Plantar árvores, cuidar para que ninguém jogasse esgoto no rio e tudo mais. Essa era a nossa ideia. E nós conseguimos parcerias com a Secretaria do Meio Ambiente, na época,
A gente fez essa parceria, a gente fez um mapeamento do Rio Tamanduá na época, a gente andava sobre as margens, catando lixo, nós plantamos árvores nas árvores nas margens do rio e assim por diante. E no ano 2006 e 2007, que o projeto Feras da Natureza ele foi implantado e teve sua continuidade, nós fizemos parceria com a Itaipu também. E a Itaipu ela tem um projeto chamado Cultivando Água Boa. Eu lembro que na época a gente foi até apresentar o nosso projeto em um congresso do Cultivando Água Boa, que criado pela Itaipu. Foi bem, bem legal, assim. A gente conseguiu levar esse projeto adiante. E a Itaipu nos ajudou pagando o ônibus para ir para esse Campuri Paraná Total. Esse Campuri tem história, e muitas histórias, né? Porque esse Campuri aí, ele foi um Campuri que a gente estava organizado, estruturado, fomos com bastante desbravadores. Nós fomos para participar da Ordem Unida. Nesse ano aí, nesse período, a Ordem Unida já era muito forte na região. Então, os clubes estavam investindo bastante em Ordem Unida. E eu era o instrutor de Ordem Unida nesse ano, em 2006. Já era em 2006, né? E em 2006 em 2006 não, 2007, se não me engano. Em 2007 a gente foi para o Campuri então. E nesse Campuri ele choveu muito. No primeiro dia a gente armando as barracas lá, começou um vendaval terrível. Acho que depois que passou esse vendaval, começou a chuva. Aí o pastor, na abertura do Campuri, ele falou: olha, gente, passou um vento de mais de 100 quilômetros por hora aqui na cidade de Ponta Grossa e destruiu casas, destruiu um monte de coisa, mas o Campuri está intacto. Então, assim, a gente viu a mão de Deus ao leme ali, né? Cuidando do Campuri. Tá certo que a gente via muitas barraquinhas, ó, voando, 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 mas o Campuri foi seguro por Deus ali. Mas dizem que muitas casas foram destruídas na cidade de Ponta Grossa nesse ano. Nesse Campuri, nós ganhamos 2 troféus. E 2 troféus que a gente até hoje a gente não sabe como que a gente ganhou. Porque o que aconteceu? Nós fomos para concorrer, sim, em Ordem Unida e fomos para concorrer, sim, em melhor portal pequeno. Havia as alturas do portal e a gente foi, vamos competir com portal pequeno que a gente pode ganhar, né? Montamos um projeto de portal pequeno, só que cortamos os bambus, o Telêmaco. O Telêmaco foi fundamental, o saudoso Telêmaco foi fundamental para esse Campuri, porque ele ajudou a buscar bambu, ele ajudou a cortar bambu, ele ajudou um monte de coisas ali. Só que na hora que a gente foi carregar os bambus no ônibus, o motorista não deixou a gente carregar. E o motorista falou: aqui no ônibus vocês não vão levar bambu, não. Eu falei: misericórdia, tanto trabalho para nada, né? Porque todo bambu que a gente cortou, não pudemos levar um. Aí, quando a gente chegou em Ponta Grossa, a irmã Lourdes Fernandes, ela tem a família dela de lá, né? Ela falou: minha irmã conseguiu o bambu aí, se vocês quiserem, a gente pode buscar. Aí, não sei como que a gente conseguimos um carro lá, fomos lá, buscamos bambu, só que bambu, nós havíamos cortado aquele taquara sul, grosso e tal. E lá foram os bambuzinhos fininhos. Vamos fazer igual o nosso portal. Fizemos nosso portal, montamos o nosso portal. Aí quando a gente olhou para o nosso lado, assim, um portal pequeno, top, muito bonito. Olhamos para nossa frente, outro portal pequeno, top demais. Todos os portais pequenos eram muito lindos. A gente falou: nunca que a gente vai ganhar alguma coisa, né? E nós ganhamos em melhor, ganhamos assim, entre os portais pequenos, estava entre os melhores ali. A gente tem esse troféu aí na galeria do clube. E Ordem Unida. Nós estávamos concorrendo, nada mais, nada menos, com a Associação Sul Paranaense, na época. A Associação Sul Paranaense, eles tinham os melhores clubes. Aqueles clubes que a gente via, já tinha YouTube naquela época. Toda vez que a gente olhava vídeos de YouTube de Ordem Unida, a gente olhava de clubes da Associação Sul Paranaense.
Quando a gente foi competir, todos aqueles clubes que a gente via nos vídeos da época, os caras estavam competindo lá. Como é que a gente vai ganhar uma Ordem Unida dessa? Mas mesmo assim, eu falei, eu cheguei pro Claudevan, o Claudevan era o diretor, eu falei, Claudevan, não vou não, a gente vai passar vergonha. Não, cara, para. E eu, por mim, já tinha desistido. Só que o Claudevan falou assim, cara, esses meninos treinaram o ano todo, vai lá, leva lá, vamos se divertir e tal. Ah, beleza, vamos se divertir. A gente foi lá, nos divertimos e ganhamos entre os 10 melhores clubes de Ordem Unida do Paraná todo na época, 2007. Mas eu estava fora, eu tinha ido para Porto Alegre, eu tinha morado lá há alguns anos e resolvemos voltar. Quando a gente voltou em 2010, a gente se deparou com essa realidade, o clube tentando, mas que tinha parado em algum momento ali. E daí a gente se deparou com uma vontade de refazer, de voltar às atividades, mas não era aquele momento em que só faltava uma diretoria e existia um clube, né? Naquele momento não existiam crianças, não existiam nada, né? Existia um diretor que teve muita vontade de fazer, mas teve as suas dificuldades, porque é natural isso, e a vida impôs algumas situações. Depois do Paraná Total, não teve diretor. Aí foi uns 2 anos. Acho que ele para em 2008 e volta só em 2010. Aí o Renato e o Marcos Alves, eles assumem o clube ali, eles tocam o barco a partir de 2010. Nós nos juntamos e falamos, não, vamos reativar o clube, a gente assume e vamos para dentro. E a gente saiu com o carro, visitando todas as casas desse bairro, uma por uma, para descobrir onde tinha criança e para convidar. E convidamos, saímos convidando, fomos na escola, convidamos também crianças, e o domingo marcado foi bacana porque estava cheio, tinha um clube pronto em quantidade de crianças, né, depois desses convites. As crianças vieram, atenderam e foram 6 meses de intenso trabalho para que a gente pudesse participar já de um campuri de campo, já para um campuri de associação. Então nós corremos muito, trabalhamos bastante naqueles 6 meses, corremos atrás de muitos recursos e muita gente ajudou. E ali o que aconteceu foi bacana, ali a gente foi para um campuri de associação com poucas crianças, né, mas reativando o clube, com poucas crianças, mas todas uniformizadas, todos arrumados, todos investidos, todos trabalhando, e muita gente da igreja que até então não tinha se envolvido diretamente no clube ajudou demais para a gente ir lá, ajudou lá, participações lá importantíssimas, sem as quais a gente não teria dado conta. E, enfim, foi uma retomada bonita também, marcando o espírito do clube, que é de união e todo mundo juntando forças para fazer acontecer. O clube ele tinha voltado a funcionar, se eu não me engano, era o Marcos Alves que era o diretor, se eu não me engano, e eu era regional. Nós fizemos um campuri em Porto Mendes, ali em Marechal Cândido Rondon, e daí foi o primeiro evento que o Feras, que eu lembro do Feras ter participado, eu junto com o Feras, né? Só que eu era regional na época, né? A gente era regional. E o clube estava sendo reativado. Aí naquele final de ano, a gente deixou, no ano seguinte a gente deixou a região, já porque a gente estava com planos no Feras já. A gente conversando, a gente sempre teve uma amizade muito forte com o Marcos Alves e com o Jefferson Ambrosini. Eu vejo assim, a liderança nossa sempre foi muito bacana. A expressão Somos Feras surge de um filme. Um filme chamado Somos Marshall, que é uma história real de um clube de futebol americano de universidade, não um clube não, um time de futebol americano de uma universidade, onde por uma fatalidade, um acidente, todos os atletas morreram, né? Faleceram num acidente, e a cidade teve que reconstruir esse time. Só que esse time, somos os Marshalls, eles ganharam lá um campeonato lá e eles tinham um lema. Eles não eram o melhor time de futebol americano da época. Só que eles tinham um lema.
e o lema deles era Somos Marshall, né? Somos Marshall, somos Marshall, somos Marshall. Eles gritavam dessa forma. Aí foi lá que surgiu essa ideia. O Alves ele veio com essa ideia para nós. Ele sempre foi muito bom nessa parte assim de ter essas ideias assim massa. E daí nós veio com isso daí. Mas na verdade a ideia do Somos Feras ele era para ter um discurso também. E o discurso que ele adotava lá é do livro Educação, se não me engano, acho que é Educação página 67, que fala, página 67, se não me engano, que fala que o mundo precisa de homens, homens que não se compram, homens que não se vendem, homens que no íntimo do seu ser eles sejam tão fiéis à bússola como sejam fiéis ao termo lá que ela fala lá. E daí ele fala, e encerra falando assim, por isso que nós somos, aí fala 3 vezes, somos feras, somos feras, somos feras, somos feras. Somos feras, somos feras, somos feras. Pessoal, a gente está aqui no Gresf. Para quem conhece aqui, é um clube, claro. Mas para quem é um pouquinho mais antigo, em 2013 nós tivemos um Campori aqui. Foi o Campori Geração Fiel. Eu tenho aqui no meu colete o trunfo dele. Foi um dos últimos Camporis da grande ANP aqui, ó. Foi o Campori de 2012, desculpa, não foi 2013. Foi um dos últimos Camporis que a gente teve na ANP aqui em Foz. E também provavelmente um dos últimos Camporis regionais que a gente teve aqui na região. E eu lembro muito bem desse Campori porque o Everson Munari, era regional na época também. Ele estava responsável por fazer uma das provas e eu lembro que eu estava quietinho no meu lugar, eu normalmente não participava muito dessas provas coletivas. E eu só cochichei, assim, palavras, porque na minha cabeça, quando eu fiz o raciocínio entre a pergunta e uma possível resposta, saiu palavras. Eu cochichei para mim mesmo, o Everson acabou ouvindo e ele perguntou o que eu tinha falado, apontou o lápis para mim, eu lembro até hoje, e daí eu respondi palavras, ele tá certo e marcou a pontuação e a gente saiu de lá com pontuação máxima logo depois da pergunta. Nós nunca tínhamos imaginado ou pensado sair com um clube de férias nesse sentido, né? O clube existe para acampar e acampuri, e esse é o objetivo que a gente tem, né? Porém, aquele ano era um ano de um campuri muito grande, de um campuri de divisão muito grande. Primeiro campuri em Barretos, né? E alguns critérios duvidosos e meio complexos nos tiraram dessa disputa pelo campuri. Uma delas era o fato de não termos ido a um campuri anterior porque justamente estávamos fechados, né? Eu lembro que na época eu liguei, não vou falar o nome dele, mas eu liguei pro departamental da MOP aqui na época, insistindo para ele, olha, se tem o dinheiro a gente tem, eu tenho dinheiro aqui na mão para 30 vagas pro campuri. Mas não teve jeito, não teve negociação. Ali foi para pastor, foi regional na época, foi um monte de gente, ninguém conseguiu ter vaga para nós. Nós fomos alijados dessa disputa e não tínhamos para onde ir, mas tínhamos condições, tínhamos estrutura, o clube estava muito bem estruturado, foi uma época muito bacana assim, do clube, em que a diretoria uniu forças e vieram pessoas muito fortes para estar no clube aqui, e foi bacana demais nesse sentido. E a gente não tinha vaga para ir para o Campuri da divisão e tinha estrutura para viajar. E aí eu me lembro que no final do ano, o departamental ele me ligou e com toda a voz de radialista, tal, assim, olha, eu tenho para te oferecer uma vaga para você ir junto com a gente para o Campuri da divisão. Eu peguei e falei assim, pastor, com todo respeito, o meu clube vai poder ir? Tem 30 vagas pro meu clube? Ele falou, não, eu tô convidando você como diretor. Eu falei assim, não, se o meu clube não vai, eu não vou. Aí ele ficou todo assim, não, mas como assim você está rejeitando uma vaga? Eu tô te dando uma vaga de graça, você só tem as despesas de você ir lá. Eu falei, se o meu clube não vai, eu como diretor me sinto um fracassado. Então, se o meu clube não vai, eu não vou. Eu prefiro não ir também, porque o meu clube não merece o diretor estar lá e o clube não estar lá junto. Eu fui extremamente contra irmos para a praia, morrer de medo de levar todo mundo para a praia, mas a gente tinha um lema na nossa diretoria que se o conjunto decide, a gente abraça e vai. E foi o que aconteceu. Maravilhas ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas ele... E foi maravilhoso. Eu vi gente
gente ali, adolescente, criança, adulto, conhecendo o mar pela primeira vez, se abaixando para tomar água do mar para ter certeza se era salgado ou não. E espero que não, mas acredito que em algum momento talvez tenha gente que só depois de adulto vai ver o mar de novo. E isso foi legal demais ali, foi bacana. Eu acho assim que uma das maiores dificuldades mesmo que a gente tem, eu como diretor assim, é de alguns observadores não poder participar de Campuri. Às vezes o pai não deixa, acontece alguma coisa. Isso que eu acho que é a dificuldade, por causa que as outras coisas automaticamente, a gente está acostumado com essa vida já há muito tempo, então a gente não vê que teve grande dificuldade com o clube assim. Na época, nós tínhamos uma ótima Ordem Unida. Nós fomos estudando, eu fui estudando a Ordem Unida, vendo como é que os clubes faziam, como que eles organizavam e tudo mais. Tive alguns conselhos muito legais de um diretor de clube que na época, e ele me deu alguns conselhos de como organizar uma Ordem Unida, e eu organizei. Nós organizamos, né, com o clube. E nós montamos uma Ordem Unida muito forte. Tanto é que em Foz nós fomos muito bem qualificados, assim. Só que quando nós fomos para o Campuri em 2014, aqui entra a lição. Nós estávamos com o nosso ego lá em cima. Nossa Ordem Unida, ninguém tira da gente, nossa Ordem Unida é melhor, não sei o quê. Ego lá em cima. E nós ficamos nesse Campuri com o segundo lugar em Ordem Unida. E isso nos frustrou. Frustrou bastante o clube, assim. Houve uma frustração. E eu refleti sobre isso. E pensei na situação. Por que a gente ficou em segundo lugar? Sendo que a nossa Ordem Unida era boa, era legal, era criativa, sabe? Aí depois Deus nos mostrou, pelo menos mostrou a mim e eu passei para o clube, né? Falei, olha, a gente foi. Nós estávamos com um ego muito elevado. A gente tinha confiança na nossa Ordem Unida, mas o nosso ego, a nossa soberba, ela era muito maior do que a nossa humildade. Então, assim, a gente foi desumilde em muitos casos por conta da Ordem Unida. Eu acho que Deus, ele nos deu uma lição ali, né, de por que nós não recebemos o troféu de melhor da Ordem Unida da região. Em 2014 eu fui para o Mato Grosso do Sul e voltei só em 2015. Só que em 2015 nós tivemos esse Líder Arte, bem na época que eu voltei. E aparentemente já tinham me inscrito nele quando eu estava voltando. E logo depois foi o Campuri da USB Coração de Rei. Teve um ano aí, acho que 2012, nós ganhamos aqueles materiais da Receita Federal para vender, a gente fez aquele bazar. O bazar rendeu bastante dinheiro para a igreja e, claro, que esse dinheiro foi investido na igreja e nos clubes, né? Então tem bastante coisa que foi comprado com aquele dinheiro. Por exemplo, as tendas, barracas, uniformes de galo, uniforme de campo. E nós agradecemos a Deus por conta disso. Aí como o clube já estava estruturado, nós fomos para esse Campuri da União. Eu lembro que eu caminhei igual um camelo naquele Campuri, que a gente foi preparado para passar um calor do deserto, choveu e a gente passou um frio também no deserto, só que de noite, ninguém tinha avisado isso pra gente. Eu caminhei demais naquele Campuri, eu lembro que foi sofrido, era muito barro, tinha barro até na comida da gente, tanto barro que tinha. Mas eu lembro que a música era muito empolgante, eu lembro que a gente foi para o Campuri de União extremamente preparado, nós tínhamos uma estrutura muito boa de gente, de pessoas. Esse Campuri foi marcante também, porque ele foi um Campuri que choveu o Campuri todo, só não choveu na abertura. E colocaram a gente num lugar lá no meio do mato. Eu tava de bota 7 léguas, aquelas botas de borracha. O barro que a gente caminhava. Imagina você assim, 5.000 pessoas no mesmo lugar, passando por uma rua de barro.
Tipo, a minha bota, o barro pegava na metade, assim, do meu tornozelo. Da minha canela, assim. De tanto barro que tinha. Então não teve uma roupa que ficou limpa, não teve uma barraca que ficou limpa. Foi muito ruim, assim, na questão de acampamento, mas foi um Campuri muito bom. Aquele Campuri foi marcante. Foi marcante porque deixou as barracas tudo marcadas de barro. Como é que tá essa chuva? Tá atrapalhando um pouco. Deixou a piazada, a gente tinha que andar longe para carregar as coisas. E aí a gente tava com a fanfarra na época e a fanfarra foi um trabalho para usar aquelas coisas lá. E eu não carreguei o troféu, quem carregou o troféu, se não me engano, foi o Jeff. O Jeff que carregou esse troféu aí, mas era um troféu massa, cara. Pesado pra caramba, tivemos que levar no carro. No ônibus a gente ficou com medo de levar ele, tão pesado que era, e com medo de quebrar aquele vidro. Foi um Campuri bem interessante porque teve um arco e flecha lá e o Dudu falou: mira alto porque a flecha é torta para baixo. E eu mirei milimetricamente alto e a flecha voou lá para cima. E tipo assim, eu tinha passado metade do ano praticando ali o arco e flecha por causa dessa prova. O Quebrando Silêncio sempre foi um projeto da igreja e o clube, como sendo parte da igreja, ele sempre procurou estar em todos os eventos, né? Eu lembro que nós participamos do Quebrando o Silêncio. O último, que foi o grande evento do Quebrando o Silêncio, foi lá no centro. Nós estávamos com os uniformes todos novos e a gente foi com eles lá participar na passeata na Avenida Brasil e foi bacana. Foi um evento muito legal, assim, onde a gente fez bastante barulho, porque a gente levou a fanfarra também. Ia tocando a fanfarra, e isso a gente fazia propaganda, né, do clube e também de que Jesus precisa voltar, né? O clube e a região se confundem a partir de uma certa data em várias situações, em vários eventos, porque o clube sempre foi um formador de líderes. Todo clube deve ser um formador de líderes, mas o Feras, naturalmente, ele é um formador de líderes. Ele formou muitos líderes, principalmente numa época em que não se formava muito líderes. E isso aconteceu que muitos se tornaram regionais, muitos foram para a região, foram ajudar, ou com os jovens, ou com os aventureiros, ou com os bravadores, né? Em todas as áreas de liderança do Ministério Jovem, o clube sempre forneceu mão de obra para isso. Então, coincidentemente ou consequentemente, a região também tinha um pouco na cara do nosso clube, que era a cara de fazer muito evento, de fazer eventos grandes e de incluir muita gente. Então, era uma época que tinha muitos eventos grandes acontecendo. E esses Quebrando Silêncios e todas essas outras passeatas que tinham lá, por exemplo, o Quebrando Silêncio, elas eram potencializadas. Então, não era somente um clube participando, era a junção de muita gente participando, de muitos clubes, de todo o Ministério Jovem. E eu sei que tem a pitadinha do Feras nisso, porque era a gente nossa que estava lá com a nossa cultura, com a nossa identidade, de fazer com excelência coisas grandes para Deus, mas sempre incluindo e trazendo muita gente para dentro. Eu sempre gostei do corpo do clube, entendeu? O volume do clube. E quando a gente conseguiu a fanfarra, que era um sonho antigo do Claudio Della Corte, né? A fanfarra, eu me lembro muito bem que ele falava até mesmo dos aventureiros, né? O Fera Júnior. Quando a gente ele conseguiu a fanfarra lá, até mesmo dos aventureiros, eu lembro que ganhou grande força isso para nós. A gente ia com vontade. E participar do desfile de 10 de junho ou de 7 de setembro era muito bacana, por causa que, por mais que tinha uma fanfarra muito consolidada lá, de escola, né, de renome aqui na cidade, quando a gente saía do desfile, as pessoas falavam que o nosso toque era diferente.
Porque a gente tocava assim com vontade mesmo, sabe? Não era um negócio assim só porque nós estávamos lá participando do evento, entendeu? Por mais que nossa fanfarra era pequena, a gente deixava marcado lá, porque o pessoal vibrava, né? Vendo os desbravadores, e logo atrás da fanfarra, todo o clube, a região inteira participando, então era muito forte. Isso aí me marcou bastante. Em 2016 a gente teve o Campori também Missão de Heróis. Eu lembro que o Guizão estava responsável por carregar o carrinho numa prova que tinha lá. A gente vestiu o pessoal ali com os Flintstones e tal. E o Guizão correu e acho que ele deu uns 20 passos e não aguentava mais carregar o carro. E meu pai ficou indignado, porque, tipo, esse gabou tanto que fazia academia e não conseguiu levantar o carrinho nem um pouquinho. E eu lembro que foi criado um crachá que não tinha nada a ver com o Campori. E a gente entrou naquela pauta de que não tinha nada a ver, mas... E acabou que a gente foi com esse crachá mesmo assim, não foi um temático. E eu lembro que eu olhava e falava, eu queria tanto ter feito um crachá, queria tanto ter um crachá temático também desse Campori. Mas a gente teve, foi com outro crachá com outro tema que não específico daquele ano. Na minha época, o lance de aventureiro ele é assim, ó. Ele era laranja. Com esse logo aqui, ó. Esse logo aqui, ó. Esse aqui só os raios lembram. No Clube de Aventureiros não era só você que fazia as coisas. Você não fazia por si só. Você tinha pais que ajudavam, você tinha amigos que ajudavam. Isso no Desbravador ainda acontece. É muito estranho você sair dos aventureiros para ir no Desbravador e perceber que você faz as coisas por si só. Você não tem mais seus pais para ajudar você. Mas isso é bom por um lado, porque você aprende as coisas da vida. E você também tem amigos para ajudar você nas coisas. E conselheiros, obviamente. E foi uma experiência, tirando a parte que foi meio estranha, né? Acho que já tinha acabado de sair dos aventureiros, foi bem gratificante. Daí veio o Campori Guardiões da Verdade, que foi lá em Toledo. Minha primeira vez em Toledo na minha vida, se eu não me engano. Eu lembro que foi bem na época que eu ganhei a minha primeira barraca, uma Super Esquilo 2 da Trilhas e Rumos. E eu importunei o Jeff, incomodei o Jeff até ele falar que sim. Insisti muito com ele, porque eu não queria dormir nas barracas canadenses que o clube tinha comprado. E nessa época o clube já tinha tenda, já tinha as barracas ainda estavam em ótimas condições, as tendas ainda estavam em boas condições. Esse Campori aí choveu, e choveu mais um pouco ainda. Aí foi, mas graças a Deus, assim, tem o local lá, o salão ali em Toledo, ele é bem grande, e dali a gente conseguia ficar ali, né? Fugindo da chuva, mas choveu demais. Campori que 1000 caíram à nossa direita, 1000 caíram à nossa esquerda, mas a gente permaneceu em pé ali, né? Porque destruiu tudo de um lado, tudo de outro, todo mundo teve que correr, se socorrer e ir para baixo do galpão que tinha lá. Eu lembro que eu tava andando assim na área que tinha as comidas, que era a cozinha. A área que era a cozinha, eu tava andando ali, perambulando, olhando a chuva lá fora, tormenta do caramba. E a água descendo pelas paredes, assim, a água descendo pela parede. Não era água normal, os pinguinhos, assim. Era a água literalmente. E eu perambulando ali, só olhando assim. Perambulando. Eu lembro que me chamaram também, aí eu nem sei. Eu olhei pro lado e ninguém me chamou e eu não entendi mais nada. Se eu não me engano, nesse Campori a gente comemorou muito também, porque o Bernardo, filho do André, ele ganhou ali na Ordem Unida Individual. Momento da eliminação aqui da Ordem Unida Individual de 10 a 12 anos. Feras do Iguaçu está na final. E agora um dos dois acabaram de errar e vai ser decidido qual é o primeiro lugar, qual é o segundo lugar da Ordem Unida Individual. Nem o cara que deu o comando sabe disso agora. Ele deu a última forma e deu o comando correto e a menina não foi. Mas agora vamos brigar porque ele falou a última forma. Vamos ver o que vai dar. Todo mundo na expectativa. Jefinho, tá na expectativa aí? Quem que fez errado agora? Sei lá. Mas eu quero que o desbravador ganhe. Olha lá, o Feras. Feras ganhou.
com o nome Lazinho. Atenção, Campuri. Sim. Uma salva de palmas para os 3 classificados. Estão fazendo 2 provas lá. Eu fui classificado na ordem unida individual. Daí eu vou fazer. Obrigado. Ó o Feras, ó o Feras, ó a festa! Muito bom, parabéns ao Feras do Iguaçu. O menino é concentrado, não se dispersou em nenhum momento. Olha o Pedro puxando a festa dentro do ônibus. Não é nada a ver com o Piazinho lá de casa. Vocês pensam que é o Caco? Não é não, é o Pedro. Olha lá, olha o Otávio lá. Nesse mesmo ano de 2017 teve um acampamento com o Terras, eu acho que foi o primeiro acampamento com o Terras que teve. Cara, memórias boas, hein? Foi no Paradise, eu acho que foi. O Terra sempre foi muito parceiro mesmo, esse foi parceirão, né? Sempre dava certo, a gente fazia acampamento junto, se não me engano já foi 13 acampamentos, a gente já teve junto com eles. E foi muito bacana, cara, é gostoso isso por causa que a gente interage, faz, e troca conhecimento e vê as crianças também se interagindo. Isso é bacana, porque daí vai em qualquer evento que a gente vai da igreja, você vê os nossos bravadores interagindo com os outros bravadores, que é o ideal, que é o certo. Todo mundo dormindo, de boa, cara. E uns fazendo ronda, né? Do nada. Estoura um rojão do meu lado. Todo mundo acordou no pulo, cara, porque tava estourando rojão. O Marcos Dornelles disse, vamos, acorda aí, acorda. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu óbvio que eu não chorei, né? Eu sou homem, rapaz. O pessoal esperava, muitos esperavam isso, outros não, mas mais porque o pessoal realmente às vezes pedia porque queria que tivesse, entendeu? E todo mundo acordando assim, e aí a gente seguiu uma trilha que era marcada com uns pauzinhos, com barbante, e aí essa trilha levava para um rio, meu Deus, era 4 da manhã, tava gelado. Levava para um rio, só que antes do rio tinha uma poça de lama, assim, a gente tinha que rastejar pela lama. E eu lembro que eu perdi meu chinelo, deve estar até hoje lá o chinelo enterrado. Muita gente esperava o rala, esperava ter um negócio mais up, igual das épocas antigas, passadas aí, que o negócio era mais punk. Mas muitos não gostavam, né? Só que daí uns reclamam porque não tem, outros reclamam porque tem e tal, mas isso é comum, isso é normal, isso tem todo o tempo, teve isso daí, eu me lembro de muitos anos atrás, quando a gente começou com o clube, tinha as menininhas que viviam chorando porque não queriam participar, e tinha os que choravam porque queria que tivesse alguma coisa mais forte, assim, mais pesada, para que eles pudessem se divertir. Nos lideraços eu já não estava mais no clube, mas estava na região, e o departamental na época formou essa ideia, trouxe essa ideia de lideraço, de fazer eventos onde não eram campuris, não eram competições, mas eram eventos de conhecimento, onde os bravadores iam lá para fazer um intensivo de aprendizado. E só que a gente rodou, eu era regional e o Jefferson, se não me engano, era diretor, e o Dornelles era regional também junto comigo, entre outros, né? E a gente rodou, eu lembro que a gente rodou as cidades aí em outros lideraços, e o nosso era diferente, o nosso tinha uma característica diferente. De novo, eu acredito, tenho certeza disso, que era o clube, era o Feras colocando a sua pitadinha na região, que era a ideia de juntar muita gente, incluir todo mundo que quisesse participar e ajudar. Então muita gente boa passou naqueles lideraços, então muita gente passou lá dando aula, ensinando, e foi bacana demais. Assim, a gente fez uma situação muito legal. A gente fez um fogo do conselho na Praça do Mitre, né? Num sábado à noite, e a gente saiu caminhando lá da escola, todo mundo, tinha umas 300 crianças participando, e fomos até a Praça do Mitre para fazer um fogo do conselho lá. Foi muito legal. O Alexandre foi atropelado na frente da escola, nesse que a gente
foi lá para a Praça do Mitre, depois lá, e foi esse daí mesmo, era o pastor Ariel. Daí veio 2018 a gente não teve nenhum Campori, o Jeff ainda era o diretor ali, mas já estava ali passando meio que a bola pro Gabriel. A gente acabou não tendo Campori. No momento desta gravação, foi o último Campori da DSA que nós tivemos. Pela segunda vez o clube conseguiu participar de um Campori da divisão sul-americana, né? Então assim, nós participamos em 2005 e eu era o diretor na época, em 2005. E em 2019 eu fui como apoio, mas em 2018 eu fui o diretor. Eu fui pro Campori da DSA, então eu participei do Campori da DSA, foi meu último Campori antes de 2020. E foi uma experiência incrível. Eu acho que mudou toda a minha visão de Campori, mudou toda a minha visão como desbravadora, porque foi um evento tão marcante, um evento tão vivo que eu senti de forma tão viva no meu coração, que eu carrego as pregações, as palavras que foram feitas lá, ditas lá, até hoje. Então eu lembro muito do Campori da DSA, porque foi um momento assim, muito marcante. Eu lembro que era enorme, que eu me perdia muitas vezes, a gente se perdia diversas vezes lá, porque era muito grande. Eu fui para o Campori da divisão, o diretor do clube era o Gabriel, né? Eu fui junto no ônibus, fui com o clube para lá, mas fui pela região, mas acompanhei todo o belíssimo trabalho da diretoria, o belíssimo trabalho do Gabriel. Pô, o Gabriel levou um Campori, levou o clube para um Campori da divisão, em Barretos. Campori acabou, mas ao mesmo tem mais gurizadão!
Obrigado pela sua ajuda. Obrigado. Obrigado por realizar esse sonho. Obrigado. Valeu. Thank you for your help. Obrigada por tudo. Muito obrigado pela sua ajuda. Muito obrigada pela sua ajuda. Obrigado pela sua colaboração. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada! Thank you, my friend. Muitas graças. Muito obrigado. 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 Eu, Gabriel, gestor do Feras do Iguaçu, agradeço a Igreja da Vila Carimã por todo o apoio que nos deu. Agradeço especialmente a cada um dos irmãos que estiveram sempre conosco, nos apoiando, nos ajudando e realizando esse sonho. O sonho de chegar ao maior Campuri do planeta, o Campuri DSA. Esse Campuri foi realizado com grande sucesso, não só meu, não só de nenhum irmão da igreja, mas em união de todos nós, do Clube dos Bravadores e da Igreja da Vila Carimã. E por isso nós agradecemos dizendo obrigado! Não estou diminuindo outros campuris, mas levar um clube para Barretos no Campuri da divisão é algo surreal para a nossa realidade, extremamente difícil. É um grande desafio que foi vencido com louvor. A gente tinha várias atividades temáticas sobre aquele Campuri, então a gente fez especialidade de cultura sul-americana, de estudo de línguas, foi muito legal. Em 2019 já era o Gabriel foi eleito como diretor do clube. E nesse ano eu falei, Gabriel, ó, vai que o clube é teu, e a partir daí o Gabriel começou a se destacar como diretor, né? Então no Campuri da divisão sul-americana de 2019, o Gabriel foi muito importante, porque ali ele mostrou o líder que ele é, né? Então assim, Barretos nossa, foi muito legal, até as imagens são assim marcantes para nós, porque esse Campuri ele é uma, como fala, a gente consegue, um sonho de consumo de todos, né? E nós conseguimos participar desse Campuri. É uma bênção, né? Bênção de Deus. Declaramos aberto o 5º Campuri Desbravadores, a melhor aventura, edição Ômega! Meu filho, apesar de tantas coisas erradas, apesar de tantos fracassos, o mal não te venceu. A graça de Deus te basta. Bem-vindo de volta à sua verdadeira casa, e nós vamos todos juntos para o céu com Jesus. A gente acha que Foz do Iguaçu é calor, Barretos é 2 vezes mais. A gente foi para a segunda edição, comecinho de janeiro, era uma cidade de asfalto, sabe? Não era grama e árvore igual os campuris aqui na nossa região, era asfalto puro e o sol latejava o dia inteiro. De dia era quente, de noite era quente, era insuportável. Eu saí de lá, umas 2 semanas depois do Campuri, eu estava escamando o braço ainda, de tanto que eu tinha me queimado do sol.
Mas eu lembro do pessoal fazendo fila para água e a água saindo levemente mais quente do que o próprio sol. E a gente querendo se refrescar, bebendo bastante água e não ia. E o banho, pelo amor de Deus, o banho que a gente sempre reclama que tá gelado. A gente ia agradecer se tivesse gelado no Camboriú da SA, porque abriu o chuveiro quente, abriu o chuveiro e parecia que a água estava saindo quente de um aquecedor elétrico. Na época eu estava na região e a gente tentava de tudo que era jeito não perder o contato com os desbravadores, né? Na pandemia eu já não estava mais, aí eu saí, mas eu lembro que mesmo assim, acho que já era o Gabriel o diretor, ele conseguia fazer as reuniões online, via Zoom, algumas delas presenciais, né? Não podia, mas fazia. Mas eu era eu cuidava dos jovens na época e eu apoiava nessa questão. A gente fazia os pequenos grupos, a gente fazia as lives, a gente fazia tudo com o clube ali, ajudando o clube. E o clube não morreu, nem o clube morreu por conta disso, nem o clube se perdeu por conta disso. E muitas reuniões online aconteciam, né? Então, por isso que eu falo, a criatividade do desbravador, certamente dada por Deus, foi fundamental, porque tivemos eventos online muito bacanas, não monótonos, não chatos, sim. Claro, bem diferente da nossa realidade, né? Mas era o que dava para fazer e todo mundo se empenhou bastante e os clubes não morreram. Nós temos um evento aqui na minha casa, né? De regional. Um evento regional. Cada um acampando na sua casa. Aí aqui nós montamos um cenário. Aqui a gente montou todo um cenário, onde a gente colocamos o bandeirão, que era da região aqui na época. E a gente montou barraca aqui e tal, etc e tal. Fizemos fogueira aqui. O fogo do conselho foi feito aqui, né? Só que nessa época eu não estava no Feras, eu era regional. Eu saí da região em 2019, 2020, ali, por ali eu saí da região. 2020 eu saí da região. E daí a minha carreira começou a se encerrar um pouco, né? Já fazia muito tempo. Continuei ajudando um pouco na fanfarra, continuei ajudando sempre que solicitado, sempre que pedindo, mas o corpo pesa um pouco demais e a gente acabou deixando também espaço, o que é importante. A gente brinca, mas é importante. 2021, o clube estava voltando a ser presencial, mas ainda estava na forma de internet, de online, né? Mas estava voltando para a forma que era antes, a forma comum, né? A forma de presencial, né? Óbvio, todo clube tem que ser uma forma presencial. Nesse ano teve o Congresso Ori, foi muito legal no Congresso Ori, porque foram vários clubes juntos, era um Congresso Ori da área 2. O Congresso Ori foi lá no Catri. Eu lembro que nesse Congresso Ori, se não me engano, o Davis ganhou por oratória. E aí ele ganhou medalha. E na verdade todo mundo ganhou medalha. Só que ele ganhou a medalha de oratória. E a medalha era essa aqui, ó. Essa é a medalha aqui, ó. Destaque a OP 2021. Todo mundo do clube ganhou essa medalha. Eu achei meio estranho ter ganhado, porque eu achava só que o Davis ia ganhar, mas todo mundo ganhou. As medalhas eram ferro ainda. Nessa época, de 2019 pra cá, as coisas começaram a ser de MDF. Mas ó, ferro. Depois, em 2022, depois da pandemia ali, o Natan ia assumir o clube ali como diretor, e ele pediu minha ajuda e eu me prontifiquei ali para ajudar ele. O Natan foi meu desbravador quando era conselheiro, foi capitão da unidade quando era conselheiro dele, eu fui capitão dele, então não podia nem de jeito nenhum recusar a ajuda dele. E daí em 2022 eu voltei pro Feras, comecei ali ajudando o Natan, segui ali ajudando a Aline conforme eu podia e continuei ali como secretário do clube no ano de 2022 para poder ajudar ali mesmo. Eu vi que tinha uma necessidade e continuei ajudando ali. E daí veio o Marcos, assumiu novamente, a gente foi para o Campori Estados Improváveis. Infelizmente eu não fui para o Campori com o clube. Eu fui para o Campori, estive com o clube. Se eu não me engano, minhas refeições eu fiz com o clube ali,
estava ali interagindo, acho que já vocês lembram quem estava lá, né? Mas eu fui como staff porque eu já tinha combinado que eu ia como staff bem antes de começarem as inscrições do Campuri. Campuri voltou. Sucessos improváveis. Nesse ano a gente teve, cara, meu Deus. Para comemorar a volta do Campuri, eles fizeram uma coisa muito legal, que foi um concurso de oratória. Neste momento, nós convidamos aqui os aspirantes a desbravadores, aqueles que irão neste momento receber o lenço, que trabalharam durante algum tempo, convidamos aqui à frente para receber o lenço. E assim ele pegou lepra. Essa lepra antigamente não tinha cura. E ele ficou desesperado. Ora, eles tinham atacado a Israel. O tema dessa oratória se chama O Sucesso dos Improváveis. Observe que o tema em si já nos causa uma certa dúvida. Afinal, como pode algo ou alguém improvável obter sucesso? E quem ganhou o concurso de oratória? Está olhando para mim! Lucas! Vamos lá! Com 67,2 pontos! Amanda! Com 69,2 pontos! David! Eu meio lerdão, porque o tema era Sucessos Improváveis. Eu não percebendo que o tema era o Campuri. Quem ganhasse o concurso de oratória, que foi na igreja, né, no caso, o concurso de oratória, quem ganhasse o concurso de oratória ia lá no Campuri disputar. E quem ganhou no Campuri? O Davis. O Davis ganhou no Campuri. O Davis ganhou no Campuri e a gente comemorou muito, mas muito, meu Deus do céu. Esse Campuri foi lá em Santa Helena. Foi o primeiro Campuri depois da pandemia. O primeiro Campuri da década de 2020. Uma missão a cumprir neste mundo agitado. Há muitas pessoas sozinhas precisando de amparo. Há uma mensagem a levar a todos que querem encontrar. Perderam a razão e toda emoção pro viver. A animação deste homem é a mais contagiante que você verá hoje. Nosso general nos chamou para a grande batalha. Bíblia na mão e o Santo Espírito no coração. Devemos a todos pregar que Cristo em breve virá. Não há tempo a perder, todos devem saber da verdade.
O amarelo, a excelência. Tudo que o jogador fizer tem que fazer por excelência. Eu vou com saudades. Gurizada do céu, aqui ó. Moço, por favor, espera um pouco. Vai, Brasil! 2-0! Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Eu já tô vendo que é o tanto que eu bebi. Ah, o tanto de animal. A animação deste homem é a mais contagiante que você verá hoje. Temos o Alexandre lindo. Você acha ele lindo? Ui. Tô vendo uma pessoa. Essa pessoa está olhando pra mim. Olha aqui! Daí veio 2023, a gente fez o projeto A Rocha, o G23, a gente mudou as cores do clube. Eu corri atrás da logo, porque eu lembro até hoje que estava tendo uma discussão sobre as cores do clube e alguém tinha falado que tinha que mudar o laranja do uniforme antigo. Cadê o uniforme antigo? Eu trouxe uma camisa do uniforme antigo. Puxa, qual é o uniforme antigo aí? Essa logo aqui a gente ainda tinha, porém, contudo, todavia, ela não ia combinar com as cores novas ali, que seria hoje o roxo com o amarelo. E daí eu tive a grande honra de desenhar a nova logo do clube, que fica aí conosco até hoje, fazem 2 anos na verdade. Mas hoje em dia a gente tem uma logo que inclusive ela cria uma identidade visual ali. A gente tem ali um triângulo, a gente tem as cores, a onça agora ela vigia ali sobre nós e tal. E a gente tem as cores novas ali e encaixa muito bem com o roxo. Só que infelizmente eu também tive o desprazer de fazer essa camiseta aqui, porque eu fui obrigado a desenhar ela. E eu sempre reclamei desse que é demais o clube dessa forma aqui. Como designer eu não gostei muito, mas foi o que me obrigaram a fazer, só que eu acho que ninguém acabou gostando dessa camiseta. A questão da logo, a gente fez uma equipe ali, foram 3 pessoas, foi eu, o Adriel e o marido da minha tia. A gente estava ali num brainstorming difícil ali, porque a gente queria encaixar todos os elementos da logo antiga numa logo nova. A gente queria modernizar, mas manter a essência. E daí a gente encaixou ali a ponte, só que a ponte agora ela faz parte da logo, ela não está flutuando, ela compõe a logo ali, né? Ela acabou que ficou ali na testinha da onça, um pouquinho acima dos olhos dela, mas é a ponte da amizade ali. E daí a gente resolveu colocar as cataratas ali por trás ali. E daí, para não dar a impressão de que tinha alguma coisa flutuando, a gente fez essas camadas de terra ali, vindo de fora para dentro, para não dar essa impressão de que a terra estava só flutuando. A questão da mudança da identidade, a camiseta roxa, foi por uma questão de identidade mesmo. O que estava acontecendo? Nós estávamos indo para os Campuris e o amarelo e azul vem desde 2004, se não me engano. Então a gente tem há um bom tempo essas cores, tinha, né, há um bom tempo essas cores azul e amarelo. Só que a gente estava indo para os Campuris e a gente percebia que os clubes também, muitos clubes estavam adotando azul e amarelo. Muitos. Então, assim, era aos montes. E é natural que isso aconteça e as coisas vão se repetindo. Então, estava incomodando demais a gente olhar e não conseguir localizar o nosso desbravador. É difícil a gente localizar os nossos desbravadores, porque a gente usa azul e amarelo. E todo mundo concordou, falou assim, é verdade, a gente vê isso, parece que é todo mundo assim.
né? Parece que todo mundo opta por essas cores. Assim, vamos pegar uma cor diferente. E aí a gente começou a debater, sem perder a história, o que a gente poderia fazer. Então a gente entendeu que algumas variações poderiam ser feitas. Talvez o roxo fosse uma variação do azul, o laranja seja uma variação do amarelo, né? Ela começou com o amarelo, depois agora eu vejo que é uma variação para o laranja. Então foi uma evolução, uma variação assim para chocar e chamar atenção. Também houve a mudança da logo do clube. Antes era essa aqui, né? Aí agora é a mudança, a logo que tem atrás dessa camiseta que eu estou usando agora. Por que mudar a logo? Porque tudo muda, né? Tudo muda. Essa aqui continua sendo a logo do clube, mas ela é uma logo histórica, né? Então, assim, hoje vocês devem guardar essa logo aqui. E eu guardo com muito carinho essa logo. Porque fui eu que desenhei, fui eu que criei e tal, mas eu criei para o clube, é do clube, não é minha. Só que hoje ela ficou, é uma logo ultrapassada, quem sabe. Então, para chamar a atenção de mais bravadores, a gente precisou mudar a logo do clube ali para essa que é a logo hoje. Mas lembrando que o clube tem duas logos, essa e a atual. Então, essa aqui é histórica e tem a logo atual. 3 estados juntos no mesmo lugar. Filho do rei. Declara aberto o Campuri da União Sul-Brasileira, filho do rei! Nesse Campuri foi bem da hora. Só que foi a primeira vez que o clube estava sem diretor. Então quem ficou na posse provisória foi a Júlia. E para ajudar o Jefinho também ficou. Ajudando no clube, no caso. O Marcos Dornelles também ajudou no clube. Foi a primeira vez que eu vi o Feras indo pro Campuri sem um diretor. Mas daí foi o Campuri que eu me vesti em Líder Master. Eu lembro que a gente comemorou ali bastante, ali, o pessoal ali que tá aí no clube hoje em dia ainda na ativa. Deus está fazendo o que há de melhor em nosso Campuri. Hoje filhos do rei nascem da água, nascem do Espírito, nascem de novo. Eu sou filho do rei, pra tua glória eu lutarei. Me dá sabedoria pra ser fiel por inteiro. A gente fez várias provas. A gente fez uma prova que a gente tinha que fazer uma escada com bambus. E aí o Jeff, ele nos instruiu, antes da prova, ele instruiu o Luiz Armando e eu a fazer os nós, que era a marra quadrada. A gente fez aquela prova que tinha que acertar as bolinhas das classes no buraco certo. E também, foi Santa Helena, tinha um lago e a gente brincou no lago. Bem da hora. Nesse ano o Feras estava começando a ter a identidade mudada, então eles estavam trocando o azul e amarelo pelo roxo e amarelo. Em 2023 a gente teve um acampamento lá no Iron Falls. Foi bem da hora, teve o Master Feras. Tinha uma ruína lá também, que eu fiquei com medo de entrar. E tinha um negócio de bambu que os índios usavam, que parece um ritual, e aí foi lá um bobo, pegou o bambu deles e usou na fogueira. Parabéns. Roubou os caras do ritual. Nesse acampamento teve a prova da bússola, e eu gravei tudo. Eu não participei da prova da bússola, mas eu gravei tudo. É só visualizar para onde você vai e vai contando. Só isso, não precisa olhar mais para a bússola. Aí chegou aqui, só confere. Opa, é isso mesmo. Agora encontra 90 graus. E daí veio o ano 2024 que eu assumi como diretor. Tivemos muitos problemas, mas durante todos esses anos que eu contei ali, a gente sempre teve problemas diferentes, problemas piores, problemas melhores. Para quem acha que tem pessoas que causam, não é verdade.
Os problemas acontecem em todos os lugares, em todo clube vai ter problema, sempre vai ter problema. Pode perguntar para qualquer pessoa que frequenta clube há anos. Todo clube vai ter problema, todo diretor vai ter problemas diferentes, com pessoas diferentes. Todos os desbravadores de gerações diferentes geram problemas diferentes, a gente tem que saber lidar. E isso aí acontece, não tem muito o que fazer. Em 2024 o Jefinho virou diretor do clube, porque o Gabriel saiu, o Jefinho virou diretor do clube. E teve uma confraternização bem da hora na casa do Wellington, teve piscina, teve jogo, foi muito da hora. Depois disso, o clube ele participou de um retiro, encontros, lá na casa do Maninho. Teve muita prova, piscina, música, principalmente música. E para representar o retiro, o clube foi de Lenço. Em 2020 eu saí do clube e saí da igreja, então em 2024 eu entrei em 2024 afastada da igreja. Eu já não fazia mais parte da igreja adventista e nem do clube de desbravadores. E foi uma saída assim muito problemática. Eu saí muito com algumas mágoas, não somente do clube, como também da igreja. E eu estava com um pensamento muito forte de que eu não queria voltar. Mas ainda sentia muita falta do desbravador. Era uma coisa assim que eu sentia muita saudade durante todos esses anos que eu fiquei fora. E eu queria muito retornar e ter uma oportunidade, mas eu sabia que para você participar do clube como diretoria e tudo, você tinha que ser batizado. Então eu simplesmente não participava. Eu não participava e nem participei mais. Em abril de 2024, num sábado à tarde, eu recebi a visita do Jefinho e do Alexandre na minha casa. E eles me convidaram para voltar para o clube, como secretária do clube. Eu até fiquei meio que em dúvida na época, porque eu falei, olha, eu não vou voltar para a igreja, então eu posso participar mesmo? Aí eu lembro que o Jefinho olhou para mim e falou assim, Nathalie, isso eu resolvo, deixa que isso está nas minhas mãos, eu só preciso que você volte para o clube. E eu voltei. E depois que eu voltei, começou esse processo, né? Eu acho que foi uma oportunidade que Deus abriu para que ele voltasse a habitar no meu coração. Então, conforme o tempo foi passando e eu fui me envolvendo mais com as coisas do clube, consequentemente me envolvi mais ainda na igreja novamente e eu comecei a me reencontrar com Jesus, né? Então, quando foi em junho, eu estava muito indecisa por voltar ou não, mas eu tive uma conversa muito impactante e bem sincera com o Claudir, e foi o que fez eu tomar a minha decisão para me rebatizar novamente. Cumprindo a ordem do Mestre Jesus Cristo, tenho a alegria de batizar você para o perdão dos seus pecados. E eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O clube, a igreja, a família diz... Amém! Teve muitas bênçãos ali, a gente teve 2 batismos, a Nathalie e o Alexandre. Alguns anos atrás a gente teve o do Cauã também, e é um efeito dominó que faz, porque batismo é algo difícil de ocorrer vários de uma vez, assim, igual aconteceu muitos anos atrás com o Alexandre e com a família dele, que pelo clube entraram para a igreja, com o trabalho do clube ali, né? Vai fazendo um efeito dominó, as pessoas vão vendo, se emocionam, e daí a gente tem batismos em sequência, assim, ao longo do tempo. É uma grande bênção, na verdade.
O acampamento com terras. E foi um acampamento bem dividido, meio a meio, né? Então muita gente gostou, muita gente não gostou. Foi marcado por algumas questões assim entre os desbravadores, alguns desentendimentos, algumas brigas, mas em si foi uns dias muito bons assim de acampamento. A gente teve bastante atividade, a gente fez bastante especialidade. Esse acampamento teve uma coisa bem da hora, que foi um jogo que eu liderei um jogo que chama Monge, e você basicamente acha as pessoas escondidas na floresta que ela tem um enigma, e resolvendo esse enigma, você leva para outro enigma, que leva para outro enigma, até achar a resposta final. E eu criei os enigmas, e meio que os enigmas eram difíceis demais. Eu e Jefinho, a gente tava formando a brincadeira do Monge. A gente tava escrevendo, anotando no caderninho o que cada enigma falava. Termina, vai, vamos ver como fica. Não, porque a gente tem que dar uma pista boa, mas tem que despistar. Eu sou ruim em criar enigma. Eu tava fazendo a melhor aventura, porque eu vi a camisa do Card. Como herança. Não, aí tá muito na cara. Não. O Alexandre Amorim também contou um sermão bem emocionante. Eu lembro que choraram. Uma experiência ao mesmo tempo que ele foi triste por algumas questões, né, envolvendo ali relacionamento interpessoal entre os membros do nosso clube, como também foi algo muito bom porque a gente também já saiu de lá com outro tipo de pensamento. A diretoria já saiu com uma cabeça mais firme sobre o que não deveria acontecer. Sai! Onde será que tem mais leite, gente? Olha lá. Ô, Luiz! Ô, Júlia, eu vou picar um. Ai, meu Deus do céu! Toma. Ó, João, eu sou um espadachim. Achei outro pouquinho mais. Eu errei. É o meme do Poquito Mais, ó. Mais. E aí chegou o Campuri Imortal. Foi um Campuri que a gente finalmente voltou a ter um ônibus da prefeitura para levar a gente, porque fazia anos que a gente não tinha. Vários campuris desse que eu mencionei, a gente conseguia ônibus da prefeitura, e a gente novamente conseguiu esse ano. A gente deu o arganel de presente para os provadores, a gente levou eles para comer hambúrguer, a gente fez pizza para eles. Foi tudo muito proveitoso, muito maravilhoso. A gente fez as atividades, a gente fez as brincadeiras, a gente participou o máximo que a gente podia, e foi muito, muito bom. Foi um Moarama, o Campuri, a gente foi de ônibus, chegou lá e o caminhão não tava lá. O caminhão demorou horas para chegar no local. Chegou da tarde pra noite, o caminhão chegou da tarde pra noite. E o departamental, o Lucas Fávero, chegou, tá tudo bem aí? E a gente comendo pizza. Tá tudo bem aí? Eu falando, não, tá vindo caminhão, tá vindo caminhão. Foi bem da hora. Você é especial. Você é filho de
para assumir o Clube de Desbravadores. Era uma coisa assim que eu não esperava. Eu achava que ia continuar a mesma direção, que iria se manter, né, as pessoas que estavam. E aí eu tive a surpresa de que eu seria diretora esse ano. Então foi um voto de confiança assim que eu pedia em 2017, assim, muito. Eu buscava muito esse voto de confiança, apesar das minhas questões que eu tive em 2016, 2017 com os relacionamentos interpessoais do clube. Eu me senti feliz por eles darem um voto de confiança que eu tanto queria que eles tivessem dado anteriormente, né? E eu sei que na medida do possível eles deram, né? Eu agradeço a Deus pelas pessoas que confiaram e que confiam em mim, né? Porque eu sei que sem esse voto de confiança, provavelmente eu não estaria no Feras hoje. O Feras Iguaçu, ele sempre teve uma identidade muito forte. Uma identidade que a gente carregava excelência, carregava objetividade e carrega uma história, né? E conquistas também que são impossíveis de ser deixadas de lado ou serem apagadas. O clube, ele tem as suas nuances, ela tem as suas faces, ela tem as suas cores e suas personalidades. E tudo que a gente mais quer na nossa vida é que as pessoas nos valorizem pela nossa história. E nós, como diretoria e como clube, a gente quer valorizar também a nossa história, o nosso legado, o legado que o Feras deixou pelo caminho. Por isso, pensando nessa história, pensando em todo esse legado que o clube fez e tudo que o clube ainda pode fazer pela comunidade, pela igreja e também para que a volta de Jesus seja breve, então anunciamos nesse momento que o clube retornará às suas cores antigas, as cores azul e amarelo. Não porque a gente quer deixar a nossa marca pessoal dentro do clube, mas porque tudo que a gente faz, todas as nossas conquistas e tudo que a gente trabalhou para fazer, as cores da excelência e da lealdade esteve presentes em todos os momentos.